Seja bem-vindo ao Matípico. E hoje, congruência de triângulos. Noção. Dados dois triângulos. Digamos um triângulo aqui à esquerda, verdinho, e o à direita, o azulzinho. Se eu pegar, por exemplo, esse azulzinho e sobrepor, ou seja, deslocar sem deformar nenhum lado, sobrepor no outro, esse movimento, essa sobreposição, acontece o seguinte, perceba o que acontece. Eu não consigo enxergar o outro. E aí, dizemos que esses dois triângulos são iguais. Então, essa noção de congruência, a noção de sobreposição, diz que dois triângulos têm a mesma medida. Ou seja, quando eu sobreponho um no outro e cada vértice coincide, perceba isso, dizemos que dois triângulos são congruentes. E a noção de congruência é a noção de sobreposição. Bom, eu montei esses dois triangulinhos com palito de sorvete e dizemos que eles são congruentes quando eu pego cada vértice e faço uma correspondência. Digamos que eu coloco um triângulo aqui, assim, e aí eu pego o outro, e aí sobreponho e coloco aqui no outro. Bom, perceba que a gente enxerga apenas uma coisa. Essa é a noção de igualdade, ou seja, geometricamente, congruência de duas figuras. Quando eu pego em cada vértice e correspondo cada vértice. E aí, os triângulos, se eu não conseguir enxergar os dois, estou deformando aqui, escapou o preguinho, mas quando eu não consigo enxergar, só enxergo um, dizemos que eles têm a mesma medida. E essa é a noção de congruência de triângulos. Sobreposição. Bom, então vamos definir essa noção. Definição. Dois triângulos ABC e DEF são congruentes se for possível estabelecer uma correspondência biunívoca entre seus vértices, de modo que lados e ângulos correspondentes sejam congruentes. O que significa isso? Bom, vamos ver um exemplo dessa definição. Eu tenho dois triângulos. Esse triângulo aqui, que eu vou chamar de ABC, dado o triângulo ABC e o triângulo DEF, a definição diz o seguinte: dois triângulos são congruentes se for possível estabelecer uma correspondência biunívoca entre seus vértices. Ou seja, eu pego o vértice A e correspondo com o vértice D. Pego o vértice B, faço uma correspondência com o vértice E, pego o vértice C e correspondo
no vértice F. Então, se for possível fazer essa correspondência biunívoca, e além disso, de modo que cada lado, perceba que o lado BC aqui é congruente com o EF aqui. Além disso, o lado AB é congruente com o lado ED. Perceba isso, tem a mesma medida. E o lado AC é congruente com o lado DF. Então, se os três lados correspondentes, e também note que esse ângulo A tem a mesma medida que esse ângulo D, 80. Esse ângulo B tem a mesma medida que esse ângulo E, 55. E esse ângulo C tem a mesma medida que esse ângulo F, 45 graus. Então, a definição de congruência de dois triângulos é essa. A condição é que os três lados e os três ângulos são congruentes. E aí temos 6 elementos congruentes para dois triângulos ser congruentes.